Você não entendeu a história de Attack on Titan e eu tô aqui com alguns motivos pra te provar porque você ainda pensa errado sobre vários fatos dessa história. Olá, voltei com a parte 2 desse vídeo que vocês pediram bastante pra eu trazer. E sim, tem uma parte 1 com vários fatos muito mal interpretados de Attack on Titan aqui no canal. Essa é a segunda parte com várias outras inverdades espalhadas por aí neste fandom. E se minha voz começar a falhar ao longo do vídeo, é que já faz umas 2 semanas que eu tô gripada, estragada, podre. E esse é o meu estado atual, assim, bem de saúde. Então, sumir a voz, tossir às vezes, é o de menos. Pra ajudar nesse esforço, não esqueça de deixar o seu voto depois desse vídeo no link no primeiro comentário fixado aqui deste vídeo da votação do eBest em que eu estou concorrendo também. Você pode votar com um cliquezinho todos os dias em mim. Muito obrigada a você que está deixando o seu voto sempre. Vamos começar tirando o elefante da sala com algo que a gente começou a falar no vídeo passado, mas é importante reforçar: Eren não é Lelouch. Eren não é um mastermind do plano mirabolante que sabia de tudo, senhor de todas as verdades e que fez um planejamento meticuloso para chegar no fim como a gente enxergou. Não. Eren foi, querendo ser livre, arrastado pelo próprio destino, fazendo aquilo que ele acreditava ser a única rota, tanto para ele ter a sua sonhada, almejada liberdade, quanto para alcançar um caminho melhor para os seus amigos e um teórico fim dos titãs. E por que eu digo que o cara não é o Lelouch? Primeiro porque ele não fez algo meticulosamente calculado, planejado para que o mundo todo achasse que ele era o vilão. Ele até teve um plano parecido com isso, na verdade associando com o que tinha sido a família Tybur lá atrás. Uma família que não foi exatamente dos heróis, mas foram a representação de eldianos que podiam ser considerados bondosos, até mesmo admiráveis. É isso que ele planejou para os amigos dele. Mas é até difícil dizer que foi isso que ele planejou, porque na verdade, a partir do instante em que ele encostou na mão da Historia, ele já viu o estrondo e grande parte do que ele deveria ou precisaria realizar. A partir do momento em que ele atingiu o estrondo, que ele teve pleno controle da coordenada, com a autorização da Ymir, aí ele teve o backup de todas as informações que faltavam, incluindo esta parte dos seus amigos, incluindo um planejamento que já não era mais passado, presente ou futuro, é um planejamento que sempre existiu. E a maior representação que a gente tem de que o Eren não era a idealização de frio, calculista, que muitos fãs criaram a partir do arco de Marley, é na conversa dele com Armin, em que pela primeira vez depois do estrondo, porque a partir do momento em que o estrondo aconteceu, quando víamos o corpo original do Eren, era sempre cabisbaixo, sério, quase compenetrado, enquanto a sua persona infantil aproveitava a paisagem, como se o seu lado mais imaturo, pueril, conseguisse perseguir e aproveitar aquela visão de liberdade que ele estava criando e pisoteando para criar, mas o seu eu estivesse ainda preso nos próprios sentimentos e, por que não, sofrimento. Aí, conversando com o seu melhor amigo lá nos caminhos, a gente vê pela primeira vez ele deixando vazar, extrapolar todas as suas inseguranças, medos, inclusive o fato de que ele não queria morrer, de que ele está ali se sacrificando de alguma forma era, de novo, consequência de um caminho que paradoxalmente ele não conseguiu lutar contra, muito pelo contrário, ele só reforçou para que tudo acontecesse como deveria acontecer, mas ele sofria por isso, ele não queria fazê-lo. Tampouco queria, por exemplo, deixar os amigos e a Mikasa. Ele queria continuar com todos, com ela, com a possibilidade de viver um amor, um sentimento que ele nunca se permitiu deixar florescer. Erros de interpretação muito grandes com essa história estão frequentemente vinculados ao protagonista, com pessoas que insistem em enxergar o Eren apenas como uma coisa ou outra, e isso a gente já discutiu no vídeo passado. Eren não é herói, nem é só vilão. Eren é uma montanha de coisas numa mente que ainda por cima ficou atribulada com uma confusão de linhas temporais e informações que pertenciam a ele e a vários outros eldianos ao longo da história. Portanto, gente, é muito mais fácil dizer que Eren é uma vítima do processo do que um Lelouch que planejou tudo e, para quem não pegou a referência, o cara de Code Geass, que muito compararam com Eren, não. São mundos diferentes, planos que no fim têm semelhanças, mas por objetivos, por intuitos, por construções bem distintas. E o Grisha, hein? No final das contas, ele concordou com o Strond e com o Eren, porque a gente viu ele discutindo com o filho, sendo manipulado, sofrendo, abraçando o Zeke, e logo depois estava passando o seu titã de ataque pro mesmo menino ali birrento, tudo bem que no passado, mas seu filho que lá na frente se tornaria aparentemente um monstro. O que aconteceu?
Gente, Carla aconteceu. Grisha jamais concordou com Eren, isso fica explícito em todas as suas falas. Porém, entendam o contexto. Tem um cabelo na minha cara. O cara tava no limite dos seus poderes de titã. E ele sabia que ele tinha que passar aquilo pra alguém, que ele tinha que fazer alguma coisa. Até um certo momento, ele estava prestes a desistir de qualquer plano, de qualquer ambição de Eldia e dos seus patriotas, porque ele veio de um grupo patriota lá no gueto de Marley. Naquele instante, ele só queria curtir a sua família, até ele saber que titãs invadiram a muralha. Até o Eren usar o seu próprio ódio contra ele e, por consequência, levá-lo a exterminar toda uma família, quase toda uma família. Até ele descobrir que Carla, a sua esposa, tinha falecido. E querendo ou não, por mais que ele tivesse ali contato recente com uma figura do seu filho, o Eren, que ele não concordava, que ele tivesse visto um futuro do estrondo que ele abominou, ele só tinha uma esperança. Ou ele jogava tudo pro alto, ou ele confiava que as coisas poderiam ser diferentes, ou, sei lá, vai que esse garoto realmente viu um futuro e aquele futuro era a única chance dele. Ele não tinha mais solução. O que ele fez, passando o poder pro seu filho, foi um fruto de desespero, eu diria que inclusive bem misturado também com o sentimento de revolta, porque querendo ou não, naquele instante a informação que ele teve foi a mulher que ele tanto amava, parte dos motivos pelos quais ele inclusive desistiria do plano dos titãs e Eldia e tudo mais, ela foi assassinada por causa desses mesmos inimigos que agora ele se lembra, ele quer lutar contra. E qual a única chance dele lutar contra? O filho. Não é que ele concorda. Ele recebeu as informações fragmentadas. Veio o controle do Eren, o desespero do que ele viu com o estrondo, e aí a informação da mulher e a única hipótese, o único caminho que lhe sobrava. Dar continuidade com o titã de ataque, com o seu filho, e torcer que o futuro realmente fosse uma esperança positiva para o filho e para todos os outros. Eu nem acho que ele pensou muita coisa. Lembrem das últimas palavras do Grisha para o seu filho. Você tem que vingar sua mãe. É 100% passional, numa situação de desespero, de luto, de sensação sem dúvidas de vingança. Vejam que ele é o mesmo pai do Eren, que lembrava muito inclusive o pequeno, e sem tempo para pensar, foi o caminho que ele trilhou. O que me leva a realmente Eren foi o responsável, indireto pelo menos, ou direto de acordo com algumas visões, pela morte da sua mãe. Isso porque Shingeki trata de um paradoxo temporal. A gente vai chegar no negócio de multiverso e linhas temporais em outro ponto, mas sem entrar nesse quesito ainda, o que a gente vê na timeline, na história de Shingeki, especialmente a partir do instante em que é apresentado o poder do titã de ataque, que na verdade é uma consequência do Eren ter o titã de ataque junto com o original, Eren com este titã causou um loop que não há nenhum sinal de começo, meio e fim. Todas as coisas aconteceram como aconteceram e como sempre tinham que acontecer. E lá na frente, estrondo já realizado, Eren já com o controle de todas as informações, de tudo do fluxo temporal de Eldianos e sabendo exatamente para onde ele queria caminhar com o seu plano final, ele viu a cena da mãe do dia da invasão das muralhas, e ao ver esta cena, já convicto de que o caminho que ele escolheu era o único possível, que as coisas precisavam estar exatamente como foram para que ele estivesse ali naquele instante com o controle da coordenada, com o controle do estrondo, com o controle do seu destino e de tantos outros. Ou seja, a única forma dele estar ali, controlando esse poder imenso e segundo o que ele tinha em mente, acabando inclusive com maldição dos titãs, alcançando sua liberdade, protegendo os amigos e tudo mais, a única forma disso acontecer é se ele passasse por tudo que ele passou, incluindo traumas, perdas, desesperos, tudo. Lembra que eu acabei de falar, o próprio Grisha sofrer a manipulação do Eren e em seguida passar o controle do titã para o seu próprio filho foi também ou sobretudo porque a mulher dele estava morta e ele recebeu essa informação. O Eren, tudo bem, ele provavelmente já teria ainda esse instinto de raiva dos titãs com a invasão, esse sentimento de querer derrotá-los, são meus inimigos, mas além disso ter sido potencializado com certeza com a cena que ele vivenciou da mãe, a própria questão de passar o titã para ele
tinha relação com isso. Então, um ponto fundamental da sua história era a morte da sua mãe pelas mãos da Titã Sorridente. A Titã da Dina, que olha só, era a primeira mulher do seu pai. Ele já sabia disso naquele instante, mas pensem que o Eren que resolveu, que tomou essa decisão, que acabou mandando a Titã, que estava indo em direção ao Bertolt para a sua casa para acabar com a sua mãe, era um Eren que já estava aceitando todas as amarras do destino, que já estava caminhando para um mesmo fluxo, que recebia informações temporais de todos os lados, do passado, presente e futuro, de vários outros portadores dele mesmo, e já não diferenciava nada. Ele apenas seguia em frente. E por isso que eu digo que, por muitos motivos, o Eren era muito mais escravizado e levado pelas coisas do que um cara que exercia um plano incrível por si só. A sua mãe precisava ser o alvo da Titã Sorridente. E naquele instante, no impulso, num paradoxo, ele sabia quem mandaria a Titã para sua mãe era ele mesmo. E assim ele fez. Sim, ele foi o causador consciente da morte da mãe. E aí chegamos no ponto então de que Shingeki não se trata de um multiverso. Nunca tratou, nunca demonstrou isso. E a confusão que foi gerada pra caramba sobre este detalhe temporal foi por causa do final, especialmente com as memórias ou com a situação exatamente do pra você daqui a 2000 anos e a visão da Mikasa, Iterashai, Eren, eles vivendo numa cabana, felizes e tal, um futuro que nunca aconteceu. Então aquela é uma timeline entre tantas que Eren viu e por isso que ele dizia, eu vi tudo e essa era a única forma de resolver. Então, é uma interpretação justa, possível, porém a história jamais apoiou isso em qualquer instante. Principalmente porque, como eu disse, tudo que é construído na história temporal de Shingeki é um loop, um paradoxo. E esse paradoxo sempre foi como foi. Não existe qualquer indício de uma linha temporal em que as coisas foram diferentes. Explico. Não existe qualquer momento em que a gente entenda que existiu uma linha temporal em que a mãe do Eren não foi morta pela Titã Sorridente, porque isso sempre aconteceu como aconteceu. Não existe em qualquer linha temporal um momento em que o Eren não recebeu seus titãs. Não existiu numa linha temporal qualquer que o estrondo não tenha acontecido. E por isso que Eren, quando encostou na mão da Ristori e recebeu pensamentos, ideias de passado, presente e futuro, ele viu exatamente o futuro que a gente viu acontecer no final de toda essa trajetória de Shingeki. Aí o que era aquilo da Mikasa então? Olha, isso sobre Mikasa, eu acho que a gente pode entrar até no vídeo, se vocês quiserem, sobre furos e tudo mais, pode entrar em alguns questionamentos por aí, mas precisamos lembrar de novo sobre Ackerman, que apesar dela ter mistura de sangue ali, que ela também é um pouco eldiana e tudo, ela vai para os caminhos, mas ela não tem memórias alteradas, ou assim é o pressuposto, é a premissa básica de Ackerman. Então aquilo não poderia ser uma memória que ela esqueceu ou que mesmo Ymir colocou na sua mente. O que dá a entender é que naquele instante, e vamos lembrar que na vida real o tempo não passa no mesmo fluxo que nos caminhos, ela foi puxada para os caminhos, porque isso é possível para uma Ackerman, e assim como Armin passou um tempão, anos conversando com o Eren nos caminhos também, por isso a gente vê a persona deles criancinha evoluindo conforme o papo foi acontecendo, Mikasa também passou anos com o Eren nos caminhos. Mas o que parece é que o Eren justamente a levou para um momento, um futuro imaginado que jamais aconteceu, para mostrar para ela, inclusive, ou Eren ou Ymir, tá? Não fica claro quem coloca esse make-believe e si na cabeça dela, ou uma soma dos dois, mas o que acontece com essa memória é que mostra para Mikasa que em qualquer futuro ela não conseguiria salvar o Eren. E por isso, naquele instante, ela precisava sim abrir mão dele, inclusive para libertá-lo. É algo que acontece exclusivamente com Mikasa, que de outra forma aconteceu com Armin. Existia um futuro que o Armin e o Eren ficaram conversando ao redor do mundo, nas paisagens de fogo, de gelo? Não! Isso só aconteceu nos caminhos. Por isso, não há porquê isso ser diferente no caso da Mikasa. Ai, por que então a memória vai e faz o loop com o Eren lá do começo da história? Porque é uma memória. Porque isso aconteceu nos caminhos, mas não significa que foi uma timeline diferente. Eu sei que existem várias teorias sobre isso, várias explicações. Muitas pessoas gostam da teoria de que o que a gente viu foi a timeline que deu certo. Primeiro que dar certo não é bem um conceito, já que Shingeki termina com uma mensagem um pouco mais pessimista de que a coisa, o ciclo de ódio continua enquanto os seres humanos durarem. Depois, porque não existe qualquer indicativo de que essa timeline que a gente viu, ela foi diferente em qualquer momento. A gente sempre viu como ela sempre foi e as coisas estão tão amarradas que só tem explicação de paradoxo, ou seja,
sempre foi assim. E minha luz de trás acabou, o que significa que o vídeo já está bem longo, mas estamos chegando no final dele. Porque, falando em linha temporal, que as coisas sempre foram assim, a gente precisa reforçar que tudo começou com Eldia. Mesmo que Ymir seja uma vítima, mesmo que a gente saiba que no futuro Eldianos fora de Parades ou dentro de Parades foram muitas vezes sacrificados, menosprezados, sofreram preconceito, foram mortos, ainda assim quem começou o fluxo de tudo isso foi Eldia. Ou melhor, a disputa entre Marley e Eldia sempre aconteceu. Mas quem era sumariamente, pelo que a gente tem registro nessa história, os mais poderosos desde sempre, eram os próprios Eldianos, era o Rei Fritz. Ou assim ele queria ser. Ele dominava povos, ele escravizava, tanto é que Ymir era de um desses povos que foi escravizado, e assim que ele recebe poder através da Ymir dos Titãs, eles massacram, eles controlam tanto Marley quanto vários outros povos. E por isso que muitos povos odiavam Eldia, porque eles dominavam com poderes de Titã. Eles fizeram, sim, massacres terríveis que foram registrados na história ao longo de vários anos em vários povos diferentes, não só por Marley. Por isso, Marley teve o cara da lança que jogou contra o Rei Fritz e a Ymir se joga na frente e toda a história acontece como a gente sabe que aconteceu. Os Eldianos guerreavam entre si com os poderes de Titã originais. Os Eldianos dominavam, massacravam, matavam, eles foram ditadores durante o período do Rei Fritz e depois. Então é muito difícil você julgar o que acontece sem entender que esse passado também existiu. E por isso, infelizmente, justifica não o que Marley fazia com Eldianos, com guetos e tudo mais, mas o ódio do mundo por esses que portam titãs. O medo que o mundo tinha deles. Entretanto, última verdade que é muitas vezes mal explicada ou não entendida deste universo é que nem todo mundo odiava Eldia porque tinha gente que nem tinha tempo pra isso, como o povo do Ramsay, a galera do Oriente Médio desse universo. Eles estavam sendo escravizados eles mesmos, dominados, rechaçados, acabados. Eles nem tinham tempo pra pensar na ilha do outro lado do mundo Eldianos, porque o problema deles era mais aqui, ó, no dia a dia. Era muito mais presente do que a história da carochinha dos bichões que estão matando os outros. Infelizmente, todos foram atacados no estrondo. Bebês, idosos, qualquer um que odiasse, tivesse poder para ir contra Parad e Eldia ou não. Mas a verdade é que o mundo era muito mais amplo do que Parades e Eldia. Por isso, quando a gente fala de apoiar ou não o estrondo, é muito mais do que você pensar naqueles vilões que você detesta e que eram ruins contra a galera de Parades, porque o mundo era muito mais plural que isso. E é isso, já ficando mais rouca, sem voz, parei várias vezes pra tossir, vocês não viram, a luz acabou. Este foi mais um vídeo de coisas que você não entendeu de Attack on Titan, que eu espero ter ajudado mais a vocês a entenderem algumas coisas que passam despercebidas. Divulgue este vídeo com aquele seu amigo que entende algumas coisas um pouco distorcidas e talvez ele não goste do final porque ele não entendeu algumas coisas. Ah, eu sei. Muita gente fala isso, né? Não gostou porque não entendeu. Não tô nem dizendo isso, gente. Pode não gostar do final, fiquem tranquilos. Inclusive, também tem muito material para vídeo de coisas que não fazem sentido ou que não foram coerentes em Attack on Titan. Chegou esse momento. Querem que eu traga este vídeo na sequência? Comentem aqui embaixo que se vocês quiserem eu volto então com este vídeo. E se quiserem este tema de qualquer outro anime ou mangá aqui no canal também, deixem sugestões e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau!